Olá, boa noite. Nós começamos mais um programa Papo Sério aqui pela TV Ativa. Hoje recebendo o secretário executivo da Defesa Civil Estadual, Tenente Coronel Doriedson Ribeiro. Boa noite, Coronel. Seja bem-vindo ao Papo Sério. Boa noite, Irismar. Eu gostaria aqui de antemão de agradecer a oportunidade, né? Dar boa noite também para os telespectadores. Oportunidade de a gente poder falar das ações de defesa civil do governo do Estado. Bom, vamos começar falando sobre a situação dos refugiados da Venezuela aqui no estado de Roraima, que é uma situação atípica, né? Quer dizer, a gente ainda não tinha verificado uma situação parecida, com tantas pessoas vindo da Venezuela para cá, assim, uma quantidade como está acontecendo agora. Como é que a Defesa Civil está lidando com essa situação, Coronel? Primeiramente, nós não, Defesa Civil, nem a Defesa Civil, nem o governo brasileiro, ainda reconheceu a situação de refugiado, né, dessas pessoas que vêm da Venezuela para cá. Nós consideramos ele, conforme orientação da ONU, como migrantes econômicos, né, que são pessoas que deslocam do seu país, da sua localidade, em busca de uma solução melhor para a sua vida com relação à sua situação econômica. Então, a Defesa Civil, como é um órgão, um sistema, na verdade, da esfera federal, da esfera estadual e da esfera municipal, no caso aqui da esfera estadual, que articula as ações, que visa o risco para a sociedade, e quando nós verificamos esse risco, nós então acionando nossos planos de emergência para verificar a possibilidade de um desastre, né? Seja ele tecnológico, seja ele natural, né, com relação à nossa sociedade. Então nós trabalhamos para buscar com que a sociedade possa ficar pacificada com relação a qualquer tipo de situação, qualquer tipo de evento que possa acontecer aqui no Estado. Então, com relação a isso, nós verificamos a situação da entrada dos venezuelanos aqui no Estado. Isso é visto a olhos nus, né, pela sociedade. Nós podemos verificar que existem hoje venezuelanos que estão trabalhando, já estão no mercado de trabalho, trabalhando nas padarias, trabalhando nas farmácias, né? A gente vê restaurantes. Então, nós vemos que o venezuelano aqui no estado, aqui em Boa Vista, em Pacaraima, já é uma realidade, né? E com relação a isso, a sociedade busca uma resposta do que nós podemos fazer para que esse impacto da vinda deles aqui não possa se refletir de uma maneira tão sólida na sociedade local. Então, assim, nós passamos para a governadora essa situação. A senhora governadora, então, tomou a decisão de montar o gabinete integrado de gestão migratória para que nós possamos buscar soluções, né, para que esses impactos sejam minimizados para a sociedade do nosso estado. Como é que funciona esse gabinete, Coronel? Ele está instalado aonde e ele tem integrantes de que secretarias? Olha, o Gabinete Integrado de Gestão Migratória está instalado lá nas instalações do Corpo de Bombeiros, né, que acumula a função de defesa civil, e é composto por várias secretarias do Estado, né, como a Secretaria de Educação, Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social, Secretaria de Segurança, Polícia Militar, entre outros órgãos. E temos também órgãos convidados, né, órgãos do governo federal, como a Polícia Federal, né, a Receita Federal, e também a Prefeitura Municipal de Boa Vista, como convidada, e a Prefeitura de Pacaraima, porque Pacaraima é a porta de entrada dos venezuelanos aqui. É o município que está sentindo mais impacto, né? E é o município que sente maior impacto com relação à entrada dos venezuelanos. Então, e Boa Vista também, que é o destino final. Diferentemente do que aconteceu no Acre, né, com a vinda dos haitianos, né, que o governo brasileiro recepcionou esses haitianos. Inclusive não foi nem reconhecido como refugiado, né? Foi dado um visto humanitário para esses refugiados, para esses haitianos que vieram para o Brasil. Eles adentravam pelo Acre e de lá iam para o resto do Brasil, né? Iam para o sul do país, né? São Paulo, Rio, entre outros. Então, diferentemente disso, os venezuelanos que vêm para cá, para Boa Vista, eles já se instalam aqui em Boa Vista, né?
Alguns se instalam solicitando a possibilidade de ficar no estado mesmo, para trabalhar, né, para morar aqui. Outros vêm em busca de uma situação econômica melhor para regressar posteriormente para a Venezuela. Isso dificilmente vai se resolver em curto espaço de tempo, né, Coronel? Pelo que a gente observa ali, como está a situação da Venezuela economicamente falando, pelo menos até agora. A gente não conseguimos visualizar uma melhora, né, pelo menos em curto espaço de tempo, para a situação da Venezuela. Então, a vinda dos venezuelanos para cá, nós não temos a perspectiva de que irá diminuir a vinda deles para cá. Então, como eu falei antes, é uma realidade. Eles estão instalados aqui e nós temos que tomar alguma providência com relação a isso. Eu também gostaria de falar que nós já tivemos uma reunião com a superintendente da Polícia Federal e tratamos desse assunto, principalmente com a possibilidade de haver venezuelanos de forma ilegal, aqui em Boa Vista ou em outros locais do estado. E nós verificamos que muitos deles solicitam o visto, não o visto humanitário, mas o visto de permanência no estado, né, para poder trabalhar. E a partir do momento que eles entram com esse pedido, né, para poder ficar no estado, existe um prazo para que isso seja analisado, né? Então a demanda é muito grande. Então, a partir do momento que eles entram com a solicitação, eles já estão legais no país. Então, assim, nós podemos ver alguns deles que se encontram ali no semáforo, né? Muitas vezes solicitando algum tipo de doação. Outros nós verificamos que fazem malabarismo ali. Então, alguns deles a gente pode constatar que já estão de forma regular aqui no país, né? Então, logicamente que a Polícia Federal tem um papel de tratar com relação à deportação, no caso se houver, mas esse é um papel constitucional da Polícia Federal. Não é o papel que nós hoje do Gabinete Integrado de Gestão Migratória temos para fazer. O nosso papel é buscar a solução. Tá certo. Nós estamos conversando hoje com o secretário executivo da Defesa Civil aqui no estado de Roraima, Tenente Coronel Dori Edson Ribeiro. A gente vai para um breve intervalo e retorna para continuar esse assunto aqui. Não saia daí, é um minuto só. Nós voltamos com o programa Papo Sério, hoje recebendo o secretário executivo da Defesa Civil Estadual, o Coronel Dori Edson Ribeiro. Secretário, a gente falava no bloco anterior em relação à criação do gabinete, né, o Gabinete de Gestão Migratória. Eu queria que o senhor falasse para a gente, houve uma reunião, se não me engano, na terça-feira, que foi a primeira vez que o gabinete se reuniu. O que foi decidido nesse encontro? A senhora governadora assinou o decreto no dia 17, né? Posteriormente, no dia 18, nós já realizamos a primeira reunião, né, com os órgãos envolvidos, né, para discutir algumas soluções e foram tomadas algumas decisões nessa reunião. A primeira decisão que foi tomada foi a criação de Centro de Atenção ao Migrante. Esse Centro de Atenção ao Migrante, que vai ser gerenciado pela Defesa Civil, será instalado lá em Pacaraima, né, que é o primeiro ponto de acesso, é o ponto de entrada dos venezuelanos, e vai ser instalado também aqui em Boa Vista. A finalidade desse Centro de Atendimento ao Migrante é, primeiramente, nós iniciarmos um controle, né, ou seja, saber quantos são, quem são esses venezuelanos que estão entrando, eles estão em busca de quê, se eles pretendem ficar, se eles pretendem somente eles estão de passagem aqui por Roraima para regressar para a Venezuela, e realmente ter um controle, porque nós sabemos, né, que temos uma estimativa de que talvez já tenha 30 mil venezuelanos aqui em Roraima.
eles estão diluídos, né? Tanto aqui em Boa Vista, em Pacaraima, como também nós podemos ver em outros locais, como propriamente no interior do estado, né? A gente vê até o venezuelano que está trabalhando já de caseiro em algumas localidades, isso é uma realidade. Então nós precisamos saber quem são, quais são as suas prioridades e o que é que o estado pode fazer para minimizar a situação da estada deles aqui em Roraima. Isso eu posso te falar porque nós podemos verificar hoje no nosso sistema de educação, por exemplo, nas escolas, que já existem, né, em torno de 1.000 alunos venezuelanos matriculados aqui em Boa Vista, né. O atendimento também nos postos de saúde, né, no hospital geral, na maternidade, aumentou muito com relação a estado dos venezuelanos aqui. Como também o nosso próprio sistema de segurança, ou seja, quanto mais pessoas há dentro do sistema, isso diminui a qualidade do atendimento, né? E o Estado não está tendo uma contrapartida com relação a isso. Então nós também estamos buscando chamar a atenção e o apoio do governo federal para que nós possamos lidar com essa situação. Aliás, já entrando nesse assunto também, a governadora esteve essa semana lá em Brasília, conversou com o ministro da Justiça, que já garantiu esse apoio, né? Na verdade nós estamos esperando até o retorno da senhora governadora para que nós possamos passar para ela o diagnóstico que já foi feito, já foi discutido, que realmente já foi implementado com relação a esse trabalho e verificar qual é o tipo de ajuda que o governo federal vai poder passar para o Estado. Como eu falei antes para você, quem está arcando com essa despesa é o Estado. É o Estado, né? O país, o Brasil, é signatário de vários acordos internacionais, né? Entre eles é o acordo de refugiados, né? Que não é, no caso, a situação não é de refugiados, porque o Brasil não reconheceu a situação do venezuelano como refugiado, porque tem todo um protocolo e toda uma característica para que ele seja reconhecido como tal. E por isso, nós temos a obrigação de receber os venezuelanos aqui, o país, na verdade, tem a obrigação de receber os venezuelanos aqui e também tratá-lo como um cidadão estrangeiro no país, no Brasil. Eu queria só retornar um pouquinho em relação aos impactos da presença dos nossos irmãos venezuelanos aqui no estado. Além dessa questão da saúde, também aí da segurança pública, da escola e tudo mais, a gente tem também observado na questão do comércio, né? Muitas pessoas, comerciantes, acabaram aproveitando essa vinda deles devido à falta de produtos lá na Venezuela. Então, anteriormente, a gente ia para Santa Helena para comprar a um preço mais barato e agora são eles que estão atravessando a fronteira para comprar. O comércio ali em Pacaraima, houve a gente sente mais de perto assim, essa mudança, né? Mas aqui também em Boa Vista a gente observa nos supermercados, nesses atacadões aí, que o preço dos produtos, arroz, feijão, enfim, a gente tinha um preço razoável e com a presença deles a gente observou que houve um aumento até exagerado no preço, também sacrificando a própria população do estado, não é isso, Coronel? Quer dizer, é uma situação que realmente, até quando isso vai permanecer, né? Segundo o GES, a cesta básica daqui de Roraima é uma das mais caras do país. Já era, né? Já era uma das mais caras do país. Então, isso é um sistema de mercado, né? Quanto maior a demanda e quanto mais escassez do mercado, maiores são os preços. Então, com a maior demanda de produtos, principalmente de produtos alimentícios, né? Arroz, feijão, entre outros, né? Isso fez com que a pressão sobre o Estado, sobre o produto do Estado, fosse muito grande. Então, o que acontece? Quando a demanda é muito grande, os preços aumentam. Então, o impacto disso é diretamente na sociedade do nosso Estado. Então, assim, isso eu não estou falando com relação ao pessoal que vem trabalhar aqui, ao mercado de trabalho, mas sim muitos venezuelanos que vêm para cá simplesmente fazer compra e retornar para o mercado, retorno para a Venezuela pela simples falta de alimento. País. A gente observa também uma discussão nas redes sociais, até com uma forma de bullying. Claro que a gente não admite isso, mas em relação aos venezuelanos que estão vindo em busca de trabalho, o senhor já falou isso anteriormente, que alguns vêm para tentar adquirir uma condição melhor para voltar, enquanto que outros vêm já no pensamento de se legalizar mesmo e permanecer
no país. E algumas pessoas reclamando em relação à questão do trabalho, né? Porque os postos de trabalho já são escassos e de repente ainda chega, como o senhor falou, cerca de 30 mil pessoas em busca de trabalho, de emprego. Alguns estão ali no semáforo fazendo uma situação ou outra, mas outros estão realmente no mercado de trabalho, estão em restaurantes, em supermercados. E aí a questão é que essa é a discussão nas redes sociais, que eles aceitam ganhar um pouco menos do que o brasileiro aceitaria. Quer dizer, até nessa questão também existiria esse impacto. A Defesa Civil também tem sentido essa situação? É verdadeira ou isso não passa de boatos nas redes sociais? Não, isso é uma verdade, né? Quando aqui no estado nós temos uma mão de obra que é mais barata e até tão qualificada quanto a nossa população aqui, então o mercado de trabalho vai buscar o que é mais barato. Isso é uma questão óbvia, né? Então, assim, essas pessoas, as venezuelanas estão vindo para cá, então estão ocupando essas vagas, né? Essas vagas de trabalho, pelo simples fato de ser um pouco menos o custo para fazer a contratação deles. Logicamente que, a partir do momento que eles entram com pedido de refúgio aqui no país, como o país não tem como dar a resposta com relação ao refúgio dele de forma imediata, de positiva ou negativa, eles passam por um tempo aqui com o protocolo de refúgio e numa situação legal, inclusive para poder tirar o seu CPF. Então, essas pessoas que estão no mercado de trabalho, algumas podem estar de forma legal, né, outras não. Só que isso é outra discussão que nós teremos depois, até chamar a questão de outros órgãos que possam fiscalizar essa situação da legalidade ou não dos venezuelanos no mercado de trabalho. Ok, nós estamos conversando hoje com o secretário executivo da Defesa Civil Estadual, o coronel Doriedson Ribeiro. A gente vai para um breve intervalo e volta para falar um pouco sobre os investimentos no Corpo de Bombeiros realizado aqui pelo governo do estado. A gente volta em um minuto, não saia daí. Nós voltamos com o programa Papo Sério, hoje recebendo o secretário executivo da Defesa Civil Estadual, Tenente Coronel Doriedson Ribeiro. Nós gostaríamos de enfatizar, discutir nesse bloco, Coronel, em relação aos investimentos que o governo do estado tem feito no Corpo de Bombeiros. Quer dizer, passou um tempo aí a gente assistindo algumas cenas lamentáveis na televisão, quando a corporação chegava para apagar um fogo, às vezes os equipamentos falhavam, houve até uma situação de uma imagem aí de apagando aquela mangueirinha de jardim, né? Enfim, que repercutiu muito mal na sociedade, mas a realidade hoje é outra, não é isso? Pelo menos houve aí quase 5 milhões de investimentos na corporação nos últimos 2 anos. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão. A corporação, o Corpo de Bombeiros, a nível de país, é uma instituição secular, né? Então, nós temos toda uma história, tanto aqui no país quanto no mundo. Então, o Corpo de Bombeiros é uma das instituições que é mais respeitada no mundo. E nós buscamos, em cima dessa situação, o respeito à sociedade, que é a sociedade que paga o nosso salário, a sociedade que faz com que é a nossa razão de ser. Então, isso é uma orientação que é passada diariamente para os nossos bombeiros. Então, nós temos que prestar o melhor trabalho possível para a sociedade, né? E, realmente, aconteceram situações lamentáveis na nossa corporação, algum tempo atrás, por questões de falta de material, falta de equipamento, né? Falta de estrutura. Mas, nos últimos 2 anos, isso é uma realidade, nós tivemos em torno de 5 milhões de investimento na corporação. Investimento esse que foi para aquisição de novos caminhões de combate a incêndio, investimento de material, nós chamamos de EPIs, né? De equipamentos de proteção individual dos nossos bombeiros, que é para poder fazer o melhor atendimento
para a nossa sociedade, seja ele no incêndio, seja ele no acidente, seja ele em qualquer tipo de situação em que a sociedade precise do bombeiro. Então o investimento do Corpo de Bombeiros foi muito bom, foi muito satisfatório para a gente nesses últimos 2 anos, né? Como também o investimento que foi feito no próprio militar, no treinamento do militar, né? O investimento que foi feito para que ele possa desenvolver o seu trabalho de uma melhor qualidade. Nós temos hoje, lá no Corpo de Bombeiros, inclusive, um centro de qualidade de vida, né, que atende diretamente à situação, né, do nosso bombeiro, né, daquele profissional que trabalha muitas vezes com desastre, né, trabalha com desastre, e muitas vezes nós precisamos do atendimento da própria corporação. Então foi feito investimento, né, nesse sentido também, e hoje posso dizer para você, Edmar, que o Corpo de Bombeiros está muito bem, nós estamos muito satisfeitos com o investimento que foi feito na nossa corporação, e isso só faz realmente mostrar, né, que o governo vem se preocupando com isso, né, se preocupando no primeiro atendimento à população, né. Se a população precisa de um primeiro atendimento, o Corpo de Bombeiros está sempre pronto para fazer esse atendimento à população da melhor maneira possível. O Coronel Amaral anunciou a aquisição de mais 5 veículos, tipo picape, que seria orçado no total de 517 milhões e 500 mil. Esses veículos já chegaram, já estão em uso ou quando chegam ao Estado? Não, esses veículos já foram adquiridos, nós estamos só aguardando a questão do documental, né, para que esse veículo possa ser liberado para ser empregado na corporação, mas nos últimos 2 anos nós já tivemos a aquisição de 5 viaturas para o trabalho administrativo da corporação. Nossas viaturas realmente, nós estávamos precisando dessas viaturas. Nós tivemos a aquisição de mais 5 viaturas tipo picape anterior a essas aí, para que nós pudéssemos atuar no combate ao incêndio florestal, que é uma realidade aqui no nosso estado, né? É uma coisa sazonal, praticamente todos os anos nós temos esse problema aqui. Nós tivemos a aquisição de kits de combate a incêndio florestal, né, que era um desejo muito grande da corporação há muito tempo atrás. E com relação a essas viaturas, nós tivemos também a aquisição de mais 2 resgates, né, para resgates novos, né, para fazer o atendimento da população dos acidentados. Então, assim, com relação a essas viaturas aí, nós estamos aguardando só a questão documental para que elas possam ser empregadas na nossa corporação. Que ótimo. Eu queria falar agora sobre, o senhor até já citou aí na sua fala anterior, em relação a essa questão dos incêndios florestais. A gente já observa que o clima já mudou, né? O período quente já chegou, e chegou com uma vontade, assim, um gás. E aí, como é que está essa questão? Já houve solicitações nesse sentido aí no interior do Estado? Como é que a Defesa Civil se preparou para esse período de quente aqui no nosso Estado? Olha, esse monitoramento com relação à situação climática no nosso Estado, ela é constante, né? Tanto com relação às chuvas, né? Quanto a situação também dos incêndios, né? Então, o monitoramento é constante. E nós, todos os anos, nos preparamos para atender aquele ano, mas já nos preparamos para o ano seguinte, né? E nesses últimos 2 anos, com relação aos investimentos que o Corpo de Bombeiros recebeu, nós pudemos adquirir equipamentos e trabalhar estratégias diferentes, né, para atender de uma forma mais rápida a população. Hoje nós temos, no interior do estado, por exemplo, o atendimento em Pacaraima, né, Corpo de Bombeiros em Pacaraima, o Corpo de Bombeiros em Caracaraí e em Rorainópolis, né, que eles trabalham ao longo da 174 Norte e Sul, para fazer os primeiros trabalhos de monitoramento em loco, né? Nós dividimos o estado em regiões, eles fazem esse primeiro monitoramento em loco, né? Mas, a partir de um certo momento, nós temos um plano de contingência, e nós verificamos a necessidade de instalação desse plano de contingência para que nós já tenhamos que ampliar esse trabalho. Nós lançamos mão desse plano e colocamos o pessoal em campo já para poder fazer esse trabalho de prevenção. O primeiro trabalho que o Corpo de Bombeiros faz e a Defesa Civil faz é um trabalho preventivo. O que é esse trabalho preventivo? É
evitar com que o desastre aconteça, é evitar com que o incêndio aconteça. Se nós conseguimos evitar com que o incêndio aconteça, para a sociedade, para o Corpo de Bombeiros, o custo operacional disso é muito menor, né? Porque nós sabemos que aquilo vai acontecer, né? Mas nós precisamos muitas vezes do apoio da própria sociedade, que entenda e ajude a gente, né? Ajude o Corpo de Bombeiros e ajude também a própria sociedade, evitando os incêndios, né? Porque nós sabemos muitas vezes que o agricultor tem a necessidade de queimar para fazer o seu plantio. Isso é uma tecnologia, apesar de ser ultrapassada, é uma realidade, né? Que o agricultor tem que lançar a mão dessa ferramenta para poder plantar, mas que tome os cuidados adequados, né? Com a orientação adequada e com a autorização adequada, para que ele faça o seu plantio, a sua queima, sem que aquilo possa se transformar num incêndio. Um desastre, certo. Bom, eu queria, só para finalizar, já está acabando o nosso tempo, que o senhor falasse em relação aos cuidados que os banhistas devem ter ao procurar um balneário, um igarapé no final de semana, porque nesse período quente, né, é o que mais acontece. A gente tem observado aí também alguns casos de afogamento. Então, só para finalizar essa situação aí. Como eu tinha falado antes com relação aos investimentos, nós tivemos investimento desse ano já de alguns cursos, né, na área, principalmente na área de mergulho, né, cursos que nós já não tínhamos há muito tempo. Inclusive, salientar aqui que há muito tempo nós precisávamos de material de mergulho, porque o nosso material já estava totalmente defasado, e foi o investimento do governo do estado nessa gestão. Então hoje nós temos equipamentos novos e equipamentos de primeira linha para poder fazer o trabalho de mergulho, que muitas vezes, quando acontece o afogamento, né, a família, que é a nossa principal atenção, é a família, necessita que haja uma resposta do Estado para que nós possamos resgatar aquele ente querido que se afogou ali, né? Então, hoje, nós temos um trabalho voltado à prevenção, como eu disse, que é o trabalho de guarda-vidas em algumas praias de Boa Vista, também no interior do estado, para que a gente faça o trabalho preventivo. Ou seja, qual é o trabalho preventivo? De orientação, né, informando para aquelas pessoas que em certos locais você não pode nadar, ou tem que tomar muito cuidado, porque ali é um local de risco, né? E lógico, quando acontece a questão do acidente, a primeira resposta que nós temos é a questão do próprio mergulhador que tem que ir lá, né? Então, fazer todo o trabalho operacional para buscar, né, essas pessoas que foram afogadas. Nós hoje, inclusive, nós estamos tendo um curso, né? Curso de mergulho, né, com certificação internacional, né? Isso feito por nossos próprios militares, oficiais do Corpo de Bombeiros. Ok, queremos então agradecer a sua presença aqui no Papo Sério e dizer que é um assunto interessante. A gente realmente precisa estar discutindo isso para que a sociedade possa ter essa resposta, e convidar que o senhor retorne numa outra oportunidade para sempre que necessário, estar informando a população sobre o trabalho da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. Ismael, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e poder esclarecer a sociedade do nosso estado do trabalho que tem feito o Corpo de Bombeiros, do trabalho que tem feito a Defesa Civil, né, em prol de uma melhor qualidade de vida para os moradores do nosso estado. Muito obrigado. Nós recebemos hoje o secretário executivo da Defesa Civil Estadual, Tenente Coronel Doriedson Ribeiro. Queremos agradecer a sua audiência e convidar que nos assista no próximo programa. Até lá e boa noite.